O Clube do Medo apresenta. Traumas ou provas. Em Limeira tem um menininho que chama Joãozinho, que é milagreiro. Inclusive a escultura dele, ele tá sem as duas mãozinhas. Limeira, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E o Joãozinho, ele acabou... Ele tava aprendendo a andar, fazenda, então tinha um fogão de lenha. O pai dele larga um dinheiro, um calhamaço de dinheiro, o pai dele era fazendeiro, ele pega o dinheiro e joga dentro do fogão de lenha. O pai olha, vê ele jogando, ele tinha 1 ano e meio, ele pega o moleque, Meu Deus. as duas mãozinhas dele, enfia dentro do fogo do fogão de lenha. Claro, pega fogo na mão, o menino depois queima, ele segura, deixa, assa a mão do menininho, tem que amputar as duas mãozinhas, e aí ele tem uma septicemia por conta disso, e acaba morrendo. Não gostei dessa história. Não, cara, mas tem umas Eu sei, umas tem piores. terríveis. Na pior, essa é uma das piores. demais. E aí tá lá a esculturinha dele, e em Limeira ele virou o Joãozinho, virou um milagreiro. E do lado tem um outro bebê, então muito do lado também tem um bebezinho que morreu, e aparece, na verdade, ele tem aparições do Joãozinho engatinhando, ele não anda mais, quando ele começou a ficar em pé ele fez esse negócio de jogar, então ele não descrevem que ele aparece por lá engatinhando, chamando a mãe. E sem as mãos. Sem as mãozinhas. Aparece pra quem? Pra quem já viu. Não dá pra falar o que é Gente, disso. que imagem. Não dá pra provar, aparece pra assustador. quem já viu. Ele aparece lá, circulando pelos dias. Tem uma história também que é muito interessante aí no início do processo devocional, em Rio Claro. Em Rio Claro tem um grande intercessor, também conhecido na Umbanda, o Pai Pedro Benedito. Pai Benedito é esse cara. A primeira entidade, Benedito, é esse cara de Rio Claro, que era um senhor que tinha 104 anos, era ex-escravizado, ele morreu em 1904, se eu não me engano. Então já ele viveu a escravidão, mas ele foi assassinado a facadas com 100 anos por um vizinho que era bêbado, não sei por que razão, esfaqueou Foi lá e o Pedro Benedito. Ele virou um intercessor importante no cemitério de Rio Claro. E aí o que acontece? Numa ocasião, duas devotas dele rezando, porque assim, é muito louco a história do Pai Benedito também, porque ele estava num túmulo, aumentou muito a devoção, muitos milagres, construíram uma capela. Quando construíram a capela, o primeiro feriado de finados da capela, foram 3.000 pessoas no cemitério visitá-lo. Nossa. E aí depois desse processo devocional muito forte, havia morrido uma moça chamada a moça de branco de Rio Claro, que chama Abigail. Ela tinha sido enterrada num túmulozinho, e duas devotas do Pai Benedito estavam rezando para ele. Veio uma moça de branco, por isso que ela chama moça de branco, vai até ela e fala assim: vocês podem fazer um favor para mim? As moças, claro. Vocês podem colocar uma rosa branca no meu túmulo? Elas não sabem. No meu túmulo, né? No meu túmulo, pai. como assim? Aí elas não sabiam o que fazer, foram com ela foi até o túmulo, mostrou o túmulo e desapareceu. E aí começa o processo devocional da Abigail, constrói uma capela para ela e ela começa a receber seus pedidos e também oferecer as graças dela para os seus devotos. Cara, você vê. Não, maravilhoso. O cemitério de Rio Claro tem uma história que é demais. Também um cara tava cuidando do cemitério, essa é bem de assombração. O cara tava cuidando era vigia, e ele começa a ouvir um barulho numa sala, num depósito lá. E um barulhinho. Tic, 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 tic. E ele fala: que é isso? Será que é um fio? Será que é uma cobra? Será que é um fio? Alguma coisa elétrica? E ele vai procurar, não acha de onde tá vindo o barulho. A hora que ele abre uma caixa, a caixa tava tremendo, era uma caixa com as placas de nome dos mortos. Meu pai. A plaquinha, eu tô falando pra dar uma animada aqui. Uma plaquinha, as plaquinhas vibrando. No Rio Claro também tem uma história muito louca que o cara foi fechar a capela, escurecendo, ele fecha a capela, a hora que ele vira as costas, começa a andar, ele começa a perceber mais gente atrás.
A gente olha pra trás, tem uma galera vindo e eles estão indo embora do cemitério. Estão indo embora, Só à tipo, noite. procissão das almas, né? Procissão das Almas. Tem uma procissão das almas famosa em Cubatão. O cemitério de Cubatão não é um cemitério mais novo de Cubatão. Ou melhor, tem o cemitério de hoje de Cubatão, não era o cemitério mais antigo. O cemitério ficava perto de onde ficavam as refinarias, aquele polo petroquímico. E aí transladaram do dia para noite o cemitério para onde ele é hoje. Só que acontece, iam construir, desapropriar a área, iam começar a construir o polo petroquímico. E, cara, tinha gente sepultada da semana. Então os caras precisavam desenterrar, exumar e tirar. E, cara, tem aquelas condições dos cadáveres, né? Que não estavam ainda favoráveis para você simplesmente exumar e colocar numa caixinha e reenterrar. Uhum. Então falam que foi uma coisa, uma cena, sabe aquela cena de que os caras aparecem na Nova Zelândia caçando baleia, matança na praia? Falou que era a mesma coisa. Falou que a galera não conseguia dobrar tudo com como é que chama? Rigidez cadavérica. Os caras pegavam um machado. Deixa a Jojo ouvir isso. Val cortando e botando nas Meu caras. pai. Falam que desde então há uma procissão das almas, sempre na Sexta-feira Santa, que é o dia tradicional de procissão das almas. Elas saíam de onde é hoje o polo petroquímico e iam andando até o cemitério para visitar seus corpos. Tá vendo? Cara, eu amo essas histórias de procissão das almas, porque essa história foi uma que me traumatizou desde criança. Você já ouviu a história da procissão das almas? Não. Cara, a procissão das almas é uma coisa que... Eu não sei por que ela me deixava muito medo, mas é porque eu sempre fui muito em procissão com a minha... Eu também. Com a minha mãe, E minha avó... Quando é meio triste, mas aquelas velhas cantando meio isso, chorando. lamentar. Então, mas eu sempre achei muito, assim... Fora o contexto católico, eu como criança eu achava assustador, porque tinha uma imagem de Cristo morto, e aí eles levavam no alto a Verdade. imagem, e eles iam descalços. Cristo morto. Cristo Não lembro morto. que eles iam descalço, Na época eles iam descalço e minha avó mandava eu ir descalço em determinado momento. Agora atira o joelho, atira o sapato. Aí eu ia descalcinho na rua, sentindo o asfalto. E era de noite. E era sempre Sexta-feira Santa e tal. E aí eu me lembro que a minha avó, eu tinha essa imagem da procissão. É que, na verdade, poucas mulheres iam com véu, que elas meio que encenavam a dor de Maria Madalena, né? Que cantavam uma música do tipo, como é que era? Ah, uma dor igual a minha, com uma vela e com véu preto. Então, assim, é a assombração pra mim, quando eu era criança. E aí, eu ficava com essa imagem na cabeça. E no mesmo dia, quando a gente voltava pra casa, a minha avó falava, vai dormir... Porque a procissão das almas vai passar. Porque acho que era uma coisa pra gente dormir mais cedo. Ela falava isso. Minha avó era do interior, ela falava procissão das armas. Vai que a procissão das armas vai passar. E se elas verem você, elas vão levar você. E aí eu morria de medo de imaginar aquelas procissões das armas. E ela falava que eram pessoas de branco que passavam na madrugada, né? E se a gente olhasse, a última pessoa vinha e ela não estava segurando uma vela, ela estaria segurando um osso. Olha, e ela ia me dar esse osso. E na hora que eu pegasse esse osso, quem estaria na procissão seria eu, porque eu ia morrer. E aí eu sempre morri de medo da procissão das almas. Então eu sempre tive essa interlocução, digamos assim, com o religioso e o terror, porque dava um pouco de medo. Mas é onde se encontra, É né? onde A se parte encontra. legal. Meu avô contava muito essa história. Ele contava, a versão que ele me contava era o seguinte: você tinha que estar uma semana, eles entregavam pra você uma vela. E se você Ia se tinha a tornar semana osso. seguinte, ela virava osso depois. A isso. vela virava osso. É isso, então se é você isso. não entregasse na semana seguinte, uma semana depois. Puta, e tudo acontece na Sexta-feira Santa, na verdade, né? Sexta-feira Santa é influência- quando Jesus morre, né? É quando Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, morre. Morre na cruz. E a gente fica sem Cristo alguns dias. Você vê Até domingo, até né? domingo. Você vê que o que acontece quando a mula sem cabeça se transforma. Claro, a gente tá falando uma lenda, mas a mula sem cabeça se transforma de quinta para Sexta-feira Santa. A primeira transformação do lobisomem é na Sexta-feira Santa. A mula sem cabeça é uma mulher que se relaciona com o padre? É isso, né? Você não sabia disso. A mula sem cabeça se origina de mulheres que se relacionam com padres. E os elas... padres andavam de mulinhas, na verdade. Aham. Então a galera falava, é a mula do padre. E aí aí se ela se relacionou com o padre,
vai virar uma mula sem cabeça, né? Essa era a lenda que Essa era a contava. lenda. Exatamente. E é engraçado- Tudo Sexta-feira Santa. É engraçado porque tem várias dessas lendas e antigamente a gente tinha personagens, né? Que eram pessoas. Por exemplo, a gente falou de Chico Xavier, que eram pessoas que alimentavam essa questão do sobrenatural, do religioso e tudo mais. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.